Chocante o que aconteceu com ela. Meu Deus. Pessoal, chocante o relato dessa mulher aqui. Ela relata que foi abusada por aqueles que deveriam protegê-la. Olha só, pessoal, por isso que precisamos ter muito cuidado quando a criança ela muda de comportamento e de atitude. Veja só o que ela relata, o que aconteceu com ela na sua infância, dentro de uma igreja. Observe só, eu vou soltar o vídeo e você confira aí esse testemunho que está demais. Ele assistia o culto vendo a minha calcinha. Meu Deus. Ele falava, eu quero você no primeiro banco. Quando eu colocar a mão no joelho, você já sabe. Então ele ficava em direção a mim, né? Quando ele batia no joelho, eu sabia que era a hora que eu tinha que abrir a perna, que ele queria assistir o culto vendo a minha calcinha. Meu Deus. Era desse jeito. Então na igreja eu fui por muito tempo, até assim, a menina sem modos, fecha essa perna, fecha essa perna. Então as pessoas não sabiam o porquê, né? Mas eu tinha que fazer, né? Então ali começou a querer ver minha calcinha, querer, aí depois... Quantos anos você tinha nessa época? Desculpa, então. Nessa época eu já tinha com meus 8, 9 anos. Caramba. Aí depois ele pegava, aí depois ele falou assim, que calcinha bonita. Graças a Deus minhas calcinhas sempre fui muito infantis, por causa dos meus pais. Aí ele elogiava muito minhas calcinhas e tal, aí depois ele começou a querer passar a mão pra cheirar. Aí ele passava a mão, cheirava. Então cada vez foi piorando essas situações. E na casa dele tem uma piscina, né, onde os jovens, as crianças participavam. E ele sempre tinha mania de botar as crianças, né, no pé dele. E toda vez que ele me colocava nos pés dele, ele ficava passando o dedo nas minhas partes íntimas. Sentada, no caso. Isso, eu sentada e ele ficava brincando assim, depois tacava as crianças, sabe? Mas nesse de brincar assim, ele já ficava passando o dedão dele nas minhas partes íntimas. E aí foi piorando, porque eu não podia mais dizer mais nada. Ele falava que ninguém acreditaria em mim, porque quando começou tudo isso, né, eu sempre fui uma criança muito ativa. Eu falo que eu era ativa. Depois eu comecei a ficar muito rebelde, não queria mais obedecer ninguém, fiquei agressiva. Eu peço até desculpa se os meus colegas estiverem me assistindo. E, por exemplo, teve uma vez na primeira série, minha mãe foi chamada no colégio porque eu bati em todos os meninos da sala. Só tinha minha mãe de menina, da responsável de menina, eu tinha só a responsável dos homens, dos meninos. Então qualquer menino que tocava em mim, eu batia no colégio. Então, sabe, tinha muita raiva em mim, né? Então, ele falava, ninguém vai acreditar em você. Em você, entre você e eu, quem é que as pessoas vão acreditar? Aí falava. E depois ele começou a falar, se eu não fizer em você, a tua irmã já tá ficando bonitinha, eu vou fazer na tua irmã. Deus. E eu me lembro até hoje, minha irmã tentando subir na piscina dele pra brincar, e ele olhando pra mim e falando, se você não fizer, eu vou fazer com ela. Porque sua irmã era mais nova que você. Minha irmã é 1 ano mais nova do que eu. Ah, diferença mínima. Então, ali, eu tinha que optar, ou eu faria o que ele quisesse, ou a minha irmã ia sofrer a mesma coisa. Então eu comecei a proteger a minha irmã. Eu tava sempre de olho onde ela tava, por exemplo, no show-esconde, onde ela estaria brincando, onde, sabe, tava sempre de olho nela. E ali foi piorando cada vez mais. O que eu posso dizer é que comigo não houve penetração, não por falta que ele não tentou, porque ele tentou. Ele tentou. Ele tentou. Mas por Deus ele desistiu, na verdade. Ele me perguntou se eu era mocinha. Aí eu falei assim, o que é isso? Ele perguntou, sangra? Aí eu, sim. Aí ele falou assim, então não posso não, senão tu vai ficar com o nenenzinho bem aqui, ó. E passou a mão na minha barriga. Isso eu tava despida, eu tava nua. Porque ele já tinha feito tudo que uma relação sexual faria, só sem a penetração. Então, e se eu não fizesse, ele batia na minha cara, me deixava ser tão ele agredia fisicamente? Ele sim, ele me agredia. Caramba. Aí ele me agredia, aí me deixava sem tomar banho de piscina, dava alguma coisa, falava alguma coisa na igreja, que, por exemplo, que eu não podia cantar, que eu não podia participar de alguma coisa da igreja e tal. Mas a piscina, pra gente que é criança, era algo que, tipo, pô, vai tirar isso de mim? E ele tirava, né? Por exemplo, eu era obrigada, por exemplo, ele tinha que ejacular na minha boca.